tal ponto que ninguém mais conseguia dominar esse império, né? Tanta guerra, tanta pressão e tal, que eles resolveram dividir em dois imperadores a administração do Império Romano. E assim ficou um Império Romano do Ocidente com sede em Roma e um Império Romano com sede na cidade de Bizâncio, que depois se chamou Constantinopla e hoje é a cidade de Istambul, tá certo? Os turcos otomanos, infelizmente, né, invadiram o Império Romano do Oriente, destruíram Constantinopla, mudaram o nome para Istambul, e recentemente agora li que o presidente da Turquia, pessoal, transformou a maior igreja cristã de Istambul em um templo muçulmano. Não sei se leram isso, aquela igreja famosa lá da época dos imperadores, em sede de uma igreja muçulmana. Bom, então, pessoal, a primeira fase do direito romano, que é o período da Lei das 12 Tábuas, eles, lá naquele período, eles tinham duas formas de crédito dos credores inadimplentes. Era por intermédio da manus injectio e a pignorus capio. A primeira forma, pessoal, o devedor inadimplente poderia responder com o seu próprio corpo, caso não passe concedido. E se ele não pagasse e ninguém pagasse a dívida dele por dó dele, ele era entregue como escravo para o seu credor. E esse credor poderia, inclusive, matá-lo, esquartejá-lo e jogar além do rio Tibre lá e tal. No segundo caso, a cobrança se dirigia diretamente para os bens do devedor, quando a parte interessada era a milícia, os sacrifícios e o erário público. Então, essas eram as duas formas e tal. Eu, quando escrevi essa obra, Fraude à Execução, eu me interessei em verificar por que essa ferocidade, né, de pegar o próprio corpo do devedor e entregar para o credor e tal. E aí comecei a ler lá e tal. Era o seguinte, pessoal, naquela época, né, do direito quiritário romano, as terras do devedor não poderiam ser penhoradas. Por quê? Por causa da religião pagã romana. Pela religião pagã romana, os ancestrais já falecidos da família romana, eles eram venerados como deuses da família. E eles estavam sepultados nas terras da família. E, como tal, pessoal, as terras da família eram uma coisa sagrada da família. E, em razão desse fato, eram impenhoráveis. Moral da história: se o sujeito não tivesse outra coisa além das suas terras, e o seu próprio corpo, a execução se fazia no próprio corpo do devedor, e não quitada a dívida era entregue para o credor, que podia mantê-lo como escravo ou eliminá-lo, dependendo, né, do bom humor do seu credor e tal. Então, isso é a primeira fase do direito romano, que é o tal do direito quiritário, né? Vocês se lembram lá que prevalecia olho por olho, dente por dente. Era a fase feroz aí do direito romano, gente. Segundo os historiadores do direito romano, a fraude de execução romana praticamente só passou a despertar interesse a partir do processo formulário, que é aquela segunda fase lá. Nesse período, um dos efeitos da litis contestatio era que tornava a coisa litigiosa a um tal ponto, com um tal vigor, que ela se tornava inalienável após a apresentação da defesa, da litis contestatio. A execução romana, em termos de afetação de bens do devedor, se fazia em dois momentos distintos: por intermédio da ex primo decreto
e do ex-secundo decreto. Por intermédio do primeiro, o pretor colocava todos os bens do devedor sob a administração do credor ou dos credores, até que se julgasse a situação do devedor e se verificaria se ele era ou não uma pessoa insolvente. Já no segundo decreto, já se permitia a venda em asta pública dos bens do devedor se até o limite da sua dívida para com seus credores, se ele não fosse insolvente. E se ele fosse insolvente, venderia tudo e estava encerrado esse processo perante o pretor romano. Assim, todas as vendas de bens do devedor, mediante desvio, mediante fraude, configuravam uma situação no direito romano que se chamava fraus creditorum. Os bens alienados por meios fraudulentos podiam ser reavidos por intermédio da anulação da venda, via actio pauliana, era uma ação revocatória. Também se podia aplicar a restitutio in integrum, ab fraudem, a qual significava a anulação plena e inteira de todas as consequências de um ato fraudatório perante o direito romano, na anulação de bens por parte do devedor insolvente. Portanto, aplicar o primeiro decreto ou o segundo dependia do momento da alienação fraudulenta para a utilização desses remédios jurídicos perante o direito romano. A actio pauliana fora o recurso de maior alcance para combater atos fraudulentos no direito romano, e em que pesa a evolução do direito romano, não chegaram a delinear o Instituto da Fraude à Execução nos moldes que hoje ela se encontra na nossa ordem jurídica. Bom, isto posto, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha agora nesse Instituto da Fraude à Execução, no nosso direito positivo. E, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no nosso período colonial. Como nós sabemos, o Reino de Portugal manteve a posse do território brasileiro desde a descoberta de 1500 até a nossa independência, 7 de setembro de 1822. Durante esse período, pessoal, vigeu aqui na colônia brasileira as ordenações do Reino de Portugal de 3 formas diferentes, né? Então, quando nós somos descobertos, automaticamente passou a viger aqui também as ordenações afonsinas, que foram baixadas pelo rei de Portugal, Dom Afonso V, no ano de 1446. Tá? Nós sabemos que o rei de Portugal, quando nós fomos descobertos em 1500, era Dom Manuel o Venturoso. E este rei era um rei um tanto sábio, e no ano de 1523, ele baixou novas ordenações para o reino de Portugal, que foram as ordenações manuelinas. E, finalmente, pessoal, no ano de 1580, aí demos um azar, porque faleceu lá o cardeal, rei de Portugal, e o parente mais próximo dele era Dom Felipe II, rei da Espanha. E assim, este rei acabou sendo coroado rei de Portugal em 1580, como Dom Felipe I. E este rei, pessoal, baixou Portugal. Ele baixou essas ordenações com o nome de Ordenações Filipinas. Até acho que já mostrei aí para o meu amigo professor, doutor Horácio, né? Eu tenho uma edição original das Ordenações Filipinas na ordem alfabética, publicada em 1608. Tem aí 4 séculos esse livro, pessoal. Então, é um livro assim, muito raro e tal. Até eu brinco com o pessoal, eu sempre deixo ele guardado no armário aqui e tal,
igual o pessoal lá da CBF deixou a taça Jules Rimet guardada num armário lá, não é isso, não? Só que a taça tinha, acho que, 3 quilos de ouro, né? Mas o meu livro está tão velhinho que é o primeiro que o ladrão vai jogar fora, entendeu? Para, pô, mas isso aqui está todo velho, lascado, então ele vai jogar fora. Mas, segundo o professor Vera Cruz, uma obra dessa, num leilão, pode chegar a 25 mil euros. É uma raridade, gente. 400 anos, é impressionante. Você pega ela, está perfeita ainda, 4 séculos. Então, bem, pessoal, então, essas ordenações filipinas, pessoal, elas foram publicadas e entrou em vigência em 1603, e elas, na parte de direito civil, só foram revogadas em 31 de dezembro de 1916, quando entrou em vigência o Código Civil do projeto Clóvis Bevilacqua. Então, vocês vejam que ela praticamente atravessou 3 séculos, é isso ou não? É uma coisa impressionante, né? Como obra jurídica, pessoal. É uma coisa impressionante. Então. Bom, então, essas ordenações do Reino de Portugal, pessoal, em todas elas se combatia fraude, em especial as fraudes tentadas ser aplicadas pelos devedores inadimplentes. Tá? Então, em 7 de setembro de 1822, aconteceu a nossa independência e somente quase 30 anos depois é que realmente foi publicado uma primeira legislação, que é o chamado Regulamento 737, 25 de novembro de 1850. Como a independência foi em 22, deu quase 30 anos. E este decreto, o Regulamento 737, é que derrogou parcialmente as ordenações filipinas no tocante à parte processual, e este Regulamento 737, pessoal, ele tratou da fraude à execução a partir do artigo 1492 e seguintes. E depois ele foi complementado ainda pela consolidação das leis processuais civis, no ano de 1871, ainda no Império, que ela se chamou Consolidação Ribas, em homenagem ao conselheiro Antônio Joaquim Ribas, e esse Instituto da Fraude à Execução foi encartado a partir dos artigos 1241 e seguintes. Bom. Aí chegamos, pessoal, na Proclamação da República, que foi em 1889. Mas a nossa Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, ela só foi revogada com a entrada em vigência da primeira Constituição Republicana em 1891. E essa Constituição de 1891, pessoal, transferiu a competência para legislar em processo civil para os Estados-membros da nossa federação. E daí, esse Instituto da Fraude e Execução foi tudo redigido, pessoal, para os códigos estaduais de processo civil. Entendeu? Bom. E assim aconteceu, pessoal, até chegarmos até que foi derrubada a República Velha, em 1930, a República Café com Leite, pelo ditador Getúlio Vargas. Lembra desse nome, não? Getúlio Vargas, o Brasil era um país monocultura do café. Né? Aí veio o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, né? E o pessoal não tinha dinheiro para comprar comida. Vocês acham que eles iam comprar café do Brasil para tomar um cafezinho, pelo menos? Não. Ninguém estava comendo, né? Mas um cafezinho vai bem, não é isso? Mas nem isso os caras compraram. Resultado, o Brasil quebrou também, pessoal, como um país de monocultura e monocultura de café. Bom, foi um desastre no Brasil aí.
aquelas famílias milionárias lá, quatrocentonas de São Paulo, quebrou todo mundo, foi para leilão as propriedades, teve fazendeiro que não se conformou, não tinha para quem vender o café, ele mandou empilhar o café dele em sacas, mandou colocar fogo, ele ficou lá em cima, ele se queimou junto com o café. Não, o cara não se conformou em ter perdido tudo que ele tinha e tal. Foi um desastre. Tal. Por isso que veio essa revolta popular, veio a Revolução de 30, né, chefiada pelos gaúchos, passaram em Santa Catarina e trouxeram os barriga verde. Sabe o que é a barriga verde, doutor Horácio? Os catarinos, para diferenciar dos gaúchos, puseram uma faixa verde na barriga. Então, a tropa era de gaúchos e catarinenses, né? Mas os catarinos tinham uma faixa verde na barriga. Por isso que o catarino também é chamado de barriga verde, está certo? Não. Mas tomaram o poder, né? E prometendo uma nova ordem constitucional. Essa ordem constitucional não veio e deu aquela origem à Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Por isso que 9 de julho é feriado no Estado de São Paulo. Em decorrência dessa Revolução Constitucionalista, pessoal, o Getúlio Vargas se obrigou a convocar um poder constituinte para escrever a Constituição de 1934, que, na verdade, é a primeira Constituição social no Brasil. Né? Ali foram incorporados todos os direitos sociais da Constituição de 34. Né? Foi os direitos trabalhistas, os direitos da mulher, a mulher passou a ter direito de votar. É uma Constituição social, porque nela foram incorporados todos os direitos sociais possíveis existentes até aquele momento em todas as constituições. Então, nós copiamos a Constituição Revolucionária Zapatista do México, de 1917, né? Copiamos a Constituição de Weimar alemã, de 1919, a uruguaia, que foi antes da nossa, e tal, enfim, a gente deu uma boa modernizada no nosso direito constitucional, com essa Constituição de 34 e tal. Mas quem tem faro de ditador não perde o faro, né? Em 37, o baixinho aí, chamado Getúlio Vargas, mandou isso tudo para as cucuia e outorgou uma Constituição chamada Polaca, em 37 e tal. Bom, por que eu estou me referindo a essa parte do constitucional, pessoal? Pelo seguinte motivo. Nessa Constituição outorgada de 37, a União chamou a si novamente a competência para legislar sobre o processo civil, na Constituição de 37, essa Constituição outorgada pelo Getúlio Vargas. E aí, pessoal, tinha um mineiro chamado Francisco Campos. Ele já tinha sido ministro da Educação do Brasil, era um cara muito competente. Se bem que isso é mal de ministro da Justiça, né, pessoal? Já tivemos gente competente no Ministério da Justiça. Bom, então, o Francisco Campos, né, ele era professor de Direito Constitucional no curso de Direito lá de Belo Horizonte e tal. Não sei como ele tornou-se amigo do ditador Getúlio Vargas, foi nomeado primeiro para ministro da Educação, ele revolucionou a educação naquela época, hein, gente? E aí ele foi embora para o Ministério da Justiça e lá ele escreveu uma nova Carta Constitucional, que é essa de 37. Tá? E lá ele tomou dos estados a competência para legislar sobre o processo civil e a União voltou a ter a competência. E assim, 2 anos depois, pessoal, ele, com seus amigos e tal, escreveram um Código de Processo Civil, que é o de 39. Né? Dizem que o código é da lavra do Pedro Batista Martins, e que ele revisou esse Código de Processo Civil de 1939 e tal, e nesse código foi encartado novamente o Instituto da Fraude à Execução. Então, pessoal, esse Código de Processo Civil de 39, ele vigeu até o ano de 1973, de outra ditadura, agora ditadura não de civil, de militar. Né?
E, em 73, era ministro da Justiça o professor Alfredo Buzaide, professor de processo civil da USP, da Faculdade de Direito da USP. E ele tinha um grande sonho, sabe, de modernizar o nosso código, com aquelas ideias do Lieberman lá no processo de execução e tal. E, assim, ele conseguiu aprovar um novo Código de Processo Civil, substituindo, né, o Código Civil de 1939. E, assim, neste código, ele encartou o Instituto da Fraude de Execução mais moderno, e esse instituto veio regulado a partir do artigo 592, inciso 5º, o 593, e depois, no parágrafo 3º do 672, também trata de fraude de execução. Nesse Código Buzaide, pessoal, que é chamado esse Código de Processo Civil de 1973, a condição sine qua non para que o magistrado declarasse a ocorrência da fraude de execução ter-se-ia que provar a insolvência do devedor, que não era brincadeira isso. O que vale dizer que a pessoa era devedora e não dispunha de bens para garantir um processo de cobrança na via executiva judicial. Assim, ou o patrimônio do devedor não cobria por garantia toda a dívida cobrada na justiça, ou então mesmo o devedor não dispunha de nenhum bem jurídico que pudesse ser indicado à penhora para a garantia da dívida, na condição de dívida líquida certa e exigível na justiça. No período de vigência do Código Buzaide, pessoal, quando se interpretava o inciso 2 do artigo 593, que prescrevia quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, tanto a doutrina como a jurisprudência divergia muito no tocante ao momento da caracterização da fraude à execução. Com o decorrer do tempo, a jurisprudência fixou o posicionamento de que a demanda poderia ser uma ação ordinária ou uma ação de execução. O que interessava é que o devedor fora citado e estava ciente de que aquela ação, ao chegar ao final, ele teria que estar com o seu patrimônio incólume para garantir a futura execução. Dessa forma, antes que só se considerava fraude de execução, quando a alienação do bem jurídico ocorresse após a citação do devedor no processo de execução, a jurisprudência passou também a considerar fraude à execução quando o requerido de uma ação ordinária fosse citado. Né? Por exemplo, a ação é de indenização por violação do direito da outra pessoa em acidente de automóvel. Então, você entra com aquela ação, é marcada a audiência, depois marcadas as provas, e vai. Depois de 10 anos, terminava, voltava primeiramente do Supremo Tribunal Federal, depois passou a voltar do STJ e tal. Pessoal, depois de 10 anos, o réu daquela ação, ele não tinha uma agulha para garantir coisa nenhuma. Ele ia alienando o que ele tinha, tal. Depois de 10 anos, não tinha absolutamente nada. Como a caracterização da fraude à execução só ocorria após a citação no processo de execução, ninguém pagava a ninguém. Essa que era a verdade. Depois, a jurisprudência foi mudando o posicionamento e passou a considerar a partir da citação da ação ordinária. Foi um passo gigantesco, pessoal, em termos de evolução doutrinária e jurisprudencial, tendo como marco a propositura e a citação no rito ordinário, para a caracterização também da fraude à execução. Da natureza jurídica do ato judicial que declara. Pessoal, na realidade, você, para pedir para que o juiz reconheça uma alienação como fraude à execução, não existe nenhuma formalidade.
Talvez aí um pedido de 4 linhas já é o bastante, bem feito já é o bastante. É interessante, não tem nenhuma formalidade. O problema é que é verificar se a sua pretensão atende os requisitos necessários para a caracterização do ato fraudulento. Então, um outro fato interessante, em termos de doutrina e jurisprudência, pessoal, foi no tocante à natureza jurídica do Instituto da Fraude da Execução. Tanto na doutrina como na jurisprudência, se discutia muito se o ato caracterizador da fraude era um ato nulo, anulável ou ineficaz. Passaram décadas discutindo isso, né, em processo civil. Se o ato fosse nulo, tornava sem efeito todos os atos do processo a partir da alienação fraudulenta, reiniciando-se o processo ab início, novamente. Portanto, o efeito era ex tunc, e não seria possível nenhuma medida ou remédio capaz de reparar o ato. Nulo, apaga tudo, vamos começar de novo esse negócio aí e tal. Era um absurdo isso aí e tal. Se o ato fosse considerado anulável, então o seu efeito seria considerado ex nunc, ou seja, só se anulava o processo dali para frente e tal. E como era anulável, ele era suscetível de reparação, né? Porque os atos nulos não têm remédio que sara ele, né? Mas os anuláveis nós sabemos que é possível, né? Então, finalmente, com o decorrer do tempo, acabou-se por uniformizar o pensamento jurídico doutrinário jurisprudencial, no sentido de que o ato judicial que viesse a reconhecer o ato alienativo como fraudulento não era um ato nulo e muito menos anulável, e sim apenas ineficaz em relação ao credor ou credores do devedor alienante. Ou seja, era só ir lá e pagar a execução que se esquecia tudo isso. Ou seja, aquela venda do devedor inadimplente para o terceiro lá estava perfeita e acabada, porque quem poderia reclamar prejuízo já desapareceu, recebeu o que tinha direito. É isso. Em tese, veio um posicionamento muito interessante e inovador, pois o ato jurídico da alienação, da venda ou cessão de direito de um bem jurídico ficava incólume perante a ordem jurídica, apenas que, em relação aos credores do devedor alienante, ele era ineficaz, né? Então, eu sou um devedor inadimplente, não tenho mais nada no meu nome, só tenho aquele bem lá e tal. Digamos lá que seja um estabelecimento comercial, não é a minha casa. E aí, então, eu estou cheio de dívidas e tal, eu pego e vendo aquele bem, né? O bem já está até penhorado e tal, mas não está registrado no registro de imóveis, nem coisa nenhuma e tal. Então, pessoal, vem o credor, outro credor, executa, entra com uma ação de cobrança e tal, execução, tudo. Aí eu chego lá e falo com a pessoa, o meu comprador do meu imóvel, meu amigo, vamos ter que dar um jeito aí, eu pagar metade, você pagar metade, acabar com a execução desse sujeito, porque senão ele vai, o juiz vai reconhecer fraude de execução e vamos perder o bem e tal. Então, geralmente, os embargos de terceiro, pessoal, se arrastava no tempo e o bem imóvel valorizava bastante. Então, dava tempo, né, de você vender aquele imóvel, arrumar a grana, pagar a execução do sujeito e ainda sobrar um pedaço da grana ainda e tal. Então, como nós dizemos aí, né, você empurrava com a barriga aí uns 5, 6, 8 anos e tal, e a inflação te ajudava a resolver o problema. Na prática, é isso que acontecia, né? Bem, pessoal, chegamos então no Código de Processo Civil do ano de 2015. Largamos o Código Busaid para trás, no tempo, e chegamos no Código de Processo de 2015.
O Instituto da Fraude e Execução veio regulado no capítulo 5º com o título da responsabilidade dos artigos 790, 791, 792 do CPC de 2015. Pessoal, esse título da responsabilidade... Eu vou contar uma história para essa moçada que está nos ouvindo aqui e tal, muito interessante. Primeiro que eu nem sabia o que era curso de mestrado. E aí, no ano de 1979, falaram aqui na UEM que quem pelo menos não fizesse um curso de mestrado ia ser expulso da universidade no futuro, assim e tal, né? Aí você ouve aquilo, mas será que vai acontecer isso com o nosso professor? Não, mestrado e doutorado, quem não fizer vai virar um analfabeto aí e tal, dentro das universidades e tal, né? É mais ou menos uma história assim, né? Em 1950, né? Eu sou de 45. Se alguém falasse, Sebastião, futuramente vai poder casar homem com homem, mulher com mulher, e até homem com mulher acho que vão deixar casar ainda e tal, né? Você ia ficar de boca aberta, esse cara é um herege, é isso ou não? Esse cara não sabe, você é um louco, ele não sabe o que está falando e tal. Olha aí, pessoal, hoje pode qualquer coisa. Já estão falando até casar humano com animais, com cachorro, cabrito, sei lá eu. Tem uns loucos aí já tentando ir por o absurdo, digamos, dos absurdos. Bom, mas no tocante ao direito, pessoal, nós não podemos duvidar muito das coisas e tal. E eu estava fazendo esse tal, falei, quer saber uma coisa? Na dúvida, né, eu não sei quantos anos eu vou viver, eu vou fazer esse tal curso de mestrado, 1979. E aí juntou um sujeito de Morama, que vocês conhecem aí, o professor Wagner Brúcio Pacheco, advogado aí de vocês e tal. Ele era professor de penal na UEM na época, com o Paulo Roberto Pereira de Souza, que foi reitor da nossa universidade, professor Abinadjara Ferreira e o cônego Benedito Vilas Deles, que já morreu, que Deus o tenha um bom lugar. Bom, e fomos fazer o tal do mestrado em Londrina. E quem veio comandar o curso aí foi a família do Arruda Alvim, professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, a esposa dele, a professora Tereza, e veio um monte de figurões junto com eles, professores da... Como ninguém sabia o que era isso, abriram 40 vagas. Dos 40 que entraram, só 12 terminaram o curso. Eles foram ficando pelo meio do caminho, né? Mas houve uma situação interessante, pessoal. O professor Donaldo Armelin, ele dava uma aula e deixava 40 exercícios para responder para a próxima aula dele, cujas respostas nem ele sabia também e tal, mas ele as perguntas e tal. Um belo dia, ele montou um promotor japonês lá, ele chamava assim, de forma aleatória, fulano e tal, Kiyoshi Takamura da Silva lá. Levanta aí, cara. Levantou o japonês, uns 2 metros de altura, promotor de justiça. Seu Takamura, fala para mim o que é perpetuar-se jurisdiccione aí e tal. Eu queria ouvir o senhor falar. Olha, professor, você vai desculpar, eram 40 perguntas, mas essa pergunta não caiu para mim. O professor Donaldo Anelin falou, meu amigo, o senhor está na escola errada, eu já devia fazer outra coisa. Olha, foi uma risaiada só um japonês falou um negócio desse, concorda não? O cara não tinha malícia, pô, de estudante ainda e tal. Bom, mas eu quero chegar agora com vocês na tal da responsabilidade patrimonial, que é um dos títulos da minha obra, gente. Chegou o dia da minha defesa, né? E naquela época você não sabia quem vinha na tua banca, porque os professores eram arrumados em São Paulo e Rio de Janeiro. Uma semana antes, me liga o professor Donaldo Elinho. Sebastião, então a tua banca está confirmada, vai ser a semana que vem e tal. E eu já falei com os amigos meus aí, vamos aí fazer a tua banca. E naquela época eu não tinha liberdade nem de perguntar para o meu orientador quem que vinha na minha banca. Isso era proibido.
Aí, pessoal, vem aí o pessoal da banca e tal. Ele me traz um cara aí que não sabe nada de processo civil na minha banca. Foi um desastre. Ele leu isso aqui, que está aqui, ó, 2 edições esgotadas, e falou lá para mim, e eu era o segundo a fazer defesa de mestrado. O Salão Nobre lá da UEL. Aí ele falou assim: olha, Sebastião, li o seu trabalho aqui e tal. Eu achei o seu trabalho sofrível. Da minha parte, o senhor já está reprovado. Agora, eu não sei, né, a opinião dos meus colegas, eu vou ouvir aqui, vou respeitar e tal, tal. Então, o Donaldo Armelim ele ficou mais vermelho que um peru, sabe, em véspera de Natal, ao ouvir aquilo do camarada lá e tal. E aí, o João Batista Lopes, já ouviram falar no João Batista Lopes? Não. Estava na minha banca também. Aí ele, com aquela educação que lhe é peculiar, olha, chegou a vez dele falar, né? Pois é, eu li o trabalho aí do mestrando, José Sebastião aí e tal. Eu acho que ele não está de todo perdido, né? Ele tem umas partes muito boas. Ele foi remendando aquilo devagarinho e tal, para não trombar com o sujeito e tal, tal. E aí o Donaldo também passou um pouco de pano quente em cima e tal. Bom, agora eu vou falar o nome desse analfabeto que apareceu lá, pessoal. Naquela época, eu nem sabia quem era esse cara, um tal de Cândido Rangel Dinamarca. Já ouviram falar? Não. O cara tinha acabado de terminar o curso dele de doutorado na Alemanha ou na Itália, não sei. Ele estava a fim de ferrar o primeiro cara que ele pegasse para frente. E o meu orientador achou esse cara na rua lá em São Paulo e convidou ele. Foi de lascar, gente. Aí, depois daquelas considerações, né, e tal, aí ele falou: olha, eu vou aqui abrir uma exceção, hein? Eu aceitaria que o mestrando reformulasse essa parte da responsabilidade patrimonial e mais isso, mais aquilo e tal, que são pensamentos inadmissíveis para mim e tal, eu não aceito e tal. E o senhor fazendo isso tudo corretamente, o senhor manda diretamente no meu endereço e eu vou ver se o senhor pode ser aprovado pela nota mínima. Estou falando para todos vocês aqui ouvir isso. E a ordem jurídica aí disse que meu trabalho era bom. 2 edições, pô. Não sobrou um livro. E ninguém tinha escrito nada como obra no Brasil. Eu fui o primeiro louco que me metia a fazer isso aí. E sobrou para mim. Tá. Bom, pessoal, mas vamos lá. Então, esse título aí eu tive que refazer ele para o Cândido Rangel Dinamarca. Só isso. Bom, pessoal, então, o que resultou desse instituto, né, neste novo ordenamento processual civil de 2015? Eu verifiquei, pessoal, tanto na doutrina como na jurisprudência, eles são quase uníssonos em afirmar que tudo se resolve pela súmula 375 do STJ. Essa súmula 375 diz o seguinte: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Bom, portanto, na atualidade, o Poder Judiciário brasileiro impôs aos credores de devedores insolventes apenas 2 condições para o reconhecimento ou caracterização de alienação de bens jurídicos e fraude à execução. Ou ela está registrada, a penhora, no caso, na matrícula do imóvel, que está a garantir a execução judicial, ou se terá que provar que quem comprou sabia que o bem estava destinado a garantir o adimplemento da obrigação da dívida existente anteriormente, o ato jurídico da compra e venda. É assim que tem ocorrido com as decisões jurisprudenciais nos nossos tribunais superiores brasileiros, neste início de século XXI em nosso país. Pessoal,
Vocês me desculpem aí de ficarem me ouvindo atentamente até o presente momento, ouvindo aí um velho professor, né, fazer uma exposição modesta aí para vocês e tal. E agradeço, né, que vocês ficaram até este momento me escutando aí e tudo. Mando um grande abraço para vocês. Como eu disse a vocês, né, foi uma satisfação, porque uma parte da minha vida está intimamente ligada à Unipar. Primeiro, que eu sou formado em matemática pura e lecionei 4 anos no curso de matemática na Unipar, em Moarama. E depois eu vim de São de futuro, fui fazer direito, né? E aí voltei de novo aí à casa, né? Diz que o filho pródigo sempre procura retornar à casa um dia, né? Voltei de novo na Unipar, agora como professor de direito, 4 anos na sede e 10 em Paranavaí, lecionando direito, pessoal. Então, novamente, meu muito obrigado, porque hoje vocês sabem o que é um curso de mestrado. Nem eu sabia em 1979 e fui fazer curso de mestrado. Nunca me arrependi. Noites e noites, madrugadas e madrugadas estudando para terminar esse curso. E olha, não foi brincadeira. E depois fui fazer o doutorado, o pós-doutorado, e é assim que eu desejo que vocês façam, porque vocês vão ajudar o nosso país a desenvolver. A pós-graduação é fundamental em todas as áreas do conhecimento científico, é ela que nos projeta para o futuro. E vocês é a nossa esperança, serão os nossos substitutos na educação, no ensino jurídico. Pessoal, muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês. Retorno a palavra ao professor Horácio Montesquieu. Professor Albino, eu só tenho aqui a agradecer ao ilustre professor José Sebastião de Oliveira, que até foi econômico nas agruras que ele passou nessa batalha do curso de mestrado, doutorado. Eu sou amigo do professor Sebastião há muitos anos, e ele sempre, né, dessa forma muito singela, ele sempre expressava isso: olha, não está sendo fácil, não está sendo fácil, né? O professor Sebastião é colega da mesma turma de mestrado da nossa professora Jussara. Eles fizeram um mestrado juntos. Então, eram outros tempos, né, doutor Sebastião, de fazer um trabalho na máquina de escrever, e enviar para o orientador devolver rabiscado. Então, eram outros tempos, né? O doutor Sebastião, uma ocasião, confidenciou, falou: olha, chegou lá em São Paulo, né, todo preparado, todo motivado para uma reunião com o seu orientador, e a secretária falou assim: mas ele não avisou o senhor? Avisou o quê? Não, ele teve que viajar. Aí eu, tudo bem, né? E aquele tempo, o deslocamento entre Maringá e São Paulo não era moleza, né? Então, doutor Sebastião, eu, né, sempre digo que eu tenho essa admiração pelas vitórias que ele teve na vida profissional e acadêmica. Professor Sebastião, como a gente fala em Maringá, né, Sebastião? Aquele abraço de quebrar costela, né? Professor Albino, eu peço para o senhor fazer as considerações ao doutor Sebastião, e já vejo que está presente aqui na sala a nossa queridíssima professora Rogéria Dotti. Obrigado, professor Horácio. Agradeço aqui a presença e cumprimento a professora Rogéria. E, professor José Sebastião, uma coisa que o senhor fez, que assim, eu achei extremamente relevante aqui para os nossos mestrandos, né? Essa evolução na história, mesmo que breve, né? Uma visão constitucional e uma visão do próprio processo civil, né? Analisando ele na perspectiva constitucional, quando ele sai da competência da União, vai para os estados, volta, né? Sai do Código 39, 73, enfim, 2015, e obviamente tem uma mudança ali, uma mudança de trajetória, de tendência, e é importante, né,
o pessoal que está fazendo pesquisa aí sobre princípios processuais, sobre institutos processuais, né, que também tenham essa visão. O que vocês escolheram para escrever, é importante ter essa visão de como ele foi evoluindo no tempo, na legislação, na jurisprudência, até chegar no que nós temos hoje, todas as discussões que nós temos hoje. Algumas discussões são cíclicas, e eu vejo que essa fala do professor Sebastião, além do grande aprendizado de experiência, ele traz essa visão que nós temos que ter, para poder termos as compreensões adequadas dos institutos que nós trabalhamos aqui, pesquisamos, e com a nossa produção podemos colaborar com o pensamento jurídico na área do processo civil. Professor José Sebastião, foi uma grande honra ouvi-lo, assim, agradecemos, e eu quero fazer uma referência, professor. O senhor está lembrado aqui do Dr. Cândido, que realmente ele modificou a educação aqui em Umuarama, eu diria até no estado do Paraná. O professor José Barradas, que foi meu professor também, Fernando Barradas, foi meu professor, foi professor de vários outros alunos aqui, e essa referência a um ícone jurídico aqui da cidade de Umuarama, que é o professor Wagner Brússolo Pacheco. Eu tive a oportunidade de dar aula junto com o professor Wagner na Escola da Magistratura aqui, há um tempo já atrás, e com certeza ele é uma grande referência aqui para nós, na advocacia moaramense, no pensamento jurídico moaramense. Eu agradeço imensamente que o senhor tenha feito essas referências aqui para nós. Muito obrigado. Professor Albino, se o senhor me permite, os políticos de Moarama um dia teriam que fazer pelo menos uma estátua de bronze, talvez melhor de mármore, que os bronzes os caras estão roubando, e fazer uma estátua de mármore para o professor Cândido na entrada da cidade, porque, se o senhor olhar bem, ele trouxe a indústria branca para o progresso de Moarama. Ele foi uma das maiores pessoas que Moarama teve, não desmerecendo os demais cidadãos de Moarama, mas ele foi uma pessoa de visão prospectiva, Moarama, se o senhor quer saber, jocosamente, era chamada de cidade boca de sertão, ou seja, de Moarama para frente não tinha mais nada que prestasse. Então, mesmo sendo assim, ele teve uma visão futurística, falou, não, eu montando uma faculdade em Moarama vai dar certo, eu vou trazer progresso educacional para toda uma região. Olha a cabeça da pessoa. Teve pessoas que achavam que ele só tinha interesse econômico, ganhar dinheiro e tal. Pessoal, a gente não pode olhar por esse ângulo, Isso são pessoas mesquinhas e tal. Então, vocês verem, às vezes, principalmente a esquerda, xingar, falar mal do capital externo e tal. Pessoal, o norte do estado do Paraná, ele é esta beleza que não tem igual, ele é incomparável com outras regiões do Brasil, porque os ingleses pegaram a sua grana, vieram e investiram. Olha o absurdo, eles compraram um pedaço do Paraná, gente, com o dinheiro deles, vieram aqui, fizeram estradas, trouxeram aviões e fizeram levantamento aéreo fotogramétrico. É uma região que não tem litígios de latifúndios, porque eles vieram e implantaram uma reforma agrária privada, tudo lote de 5, 10, 15, 20 alqueires no máximo. Então, o nosso progresso existe. Aqui não tem a miséria que tem outras regiões do Brasil, porque os ingleses vieram aqui e implantaram uma reforma agrária privada. Então, o capital externo, quando ele é bem direcionado, gente, ele produz milagres. Então, não é por que ficar odiando o capital externo. Ele, bem aplicado, ele é um progresso social também. Então, eu estou fazendo um elo de comparação com o doutor Cândido e a professora Neiva, que tiveram essa visão de vir e arriscar tudo o que eles tinham para fundar uma entidade educacional. Poderia ter dado errado, eles ter perdido tudo que eles trouxeram da sua vida, o que eles haviam construído durante toda a sua vida. Mas eles deram sorte,
tiveram competência e trouxeram educação para um polo regional. Então, eu admiro essas pessoas, tá certo, pessoal? Nós temos que ter visão positiva, prospectiva, futurística e não ficar com mesquinharia. Muito obrigado, desculpa, doutor Albino, de intervir de novo aí na sua fala. Não esqueçam da estátua de mármore do